Olá, pessoal. Estamos aqui em mais uma live sobre o tratamento e a prevenção do suicídio com o BrainSpot. Eu sou Cristiane Ramos, para quem ainda não conhece, pode assistir o vídeo. Estou aguardando aí o pessoal entrar na live para a gente poder começar esse bate-papo, que hoje vai ser um tira dúvidas, né? Então, a galera que está entrando aí, seja bem-vindas, bem-vindos. A galera que já é do BrainSpot. Então, hoje nós vamos bater um papo e aí as dúvidas podem ser tanto de quem já está no BrainSpot quanto de quem está querendo conhecer esse método, né, tão inovador que tem ajudado e salvado tantas vidas, né? Então, eu tenho... meus alunos sabem que eu sou policial também, policial civil, além de psicólogo, trabalhei muito tempo assim, também atendendo os policiais, e nessa instituição a gente trabalha muito, né, com tentar ajudar e tirar as pessoas da crise, né? Boa noite, tudo bem? Bem-vindas. Então a gente tem um pouco de experiência aí com o suicídio, né, com retirar a pessoa desse risco. E depois que eu conheci o BrainSpot, é aí que foi muito melhor meu trabalho, né, com esse processo. Então, a galera que já entrou aí, sejam muito bem-vindas, bem-vindo. E podem fazer as dúvidas, pode ir escrevendo aí as dúvidas, se quiser participar e falando, pode solicitar, tá? É só apertar o bonequinho aqui, tem duas carinhas assim embaixo, e aí solicita participação que a gente aceita, e aí pode fazer a pergunta falada também, ou escrita, certo? Então eu vou aguardar aí as perguntas enquanto a gente se apresenta aqui. Lembrando que a galera que tiver, dependendo do nome, que fizer pergunta, se tiver com o nome da empresa, coloque seu nome para eu saber. Tá bom? E conhecer vocês. Tem muitas carinhas aqui conhecidas, né? Meus alunos já, a galera que tá seguindo aí com a gente não só na formação, mas na educação continuada, que tá se aprimorando cada vez mais, né? Supervisão, na imersão. Muito legal. Então é isso, assim, eu tenho muita experiência com a questão do suicídio, né? Por conta da gente ter atendido várias situações, né? De policiais em risco, né? Então a gente lá na Policlínica da Polícia Civil tinha inclusive um dia que cada profissional ficava escalado se caso tivesse que ser acionado numa situação de risco ou receber a pessoa naquele momento de imediato, né? Então muitas vezes a gente recebia policiais que tinham acabado de colocar a arma na cabeça e por algum motivo desistiu, né? E meio que foi buscar ajuda ou alguém, geralmente um colega, o chefe, alguém leva, né, a pessoa para ser auxiliado. Então a gente pôde ajudar, certo? Enfim, e a gente viu como que o BrainSpotting, principalmente a gente quando tem mais experiência, logicamente você tem que ter experiência com crise, boa noite, pessoal que está entrando, experiência com uma situação de crise, e aí, lógico, você introduz o BrainSpotting no seu trabalho, porque o BrainSpotting é um método de psicoterapia que vai te ajudar a colocar a pessoa numa situação de segurança para poder ajudá-la a entrar num equilíbrio saudável, para estimular o cérebro a voltar ao equilíbrio saudável. E uma situação de crise como essa, pessoa que não aguenta mais o jeito velho de agir e tá querendo mudar, né? Ela tá no ápice da crise, então ela está num processo em que o sistema dela, toda a fisiologia dela está se mobilizando para mudar.
Então, se ela tá com um profissional que sabe como utilizar de toda essa ativação que ela tá no corpo, é um nível de ativação muito intenso, que é tão assustador e incomoda tanto que às vezes a solução vem como, pá, quero tirar minha vida, né? Não aguento mais isso. Mas se ela está num ambiente onde ela vai ser cuidada e ter segurança para poder entrar em contato com toda essa ativação, transmutar tudo isso, transformar nisso numa autorregulação e sair de tudo isso, né, dentro desse processo, ela vai conseguir rapidamente mudar, muito rapidamente. Então assustava, porque muitas vezes com o cliente em crise, a gente atendia ele num dia e nem todos conseguiam internação ou medicação, uma série de situações, às vezes a gente pedia para o paciente voltar na mesma semana, né, para você avaliar. E era impressionante como depois, quando eu realmente utilizava o Brainspore logo de imediato para tirar da crise, a pessoa já estava diferente. E eu ficava, gente, mas o que aconteceu, né? Justamente o fato do Brainspore ajudar a pessoa a sair dessa crise, né? A estimular aquilo, aquele movimento todo corporal que ela está fazendo de eu não aguento mais, está demonstrando que tem uma coisa muito incômoda ali. Então você dá condição para a pessoa sair disso, né? Sair daquilo. Então, a partir do momento que ela foca atenção naquela ativação corporal, dentro de um ambiente seguro, que a gente mobilizou ali com o terapeuta presente, né? Com o terapeuta que está ali presente, em sintonia empática, e a gente encontra a posição ocular, né? Relevante àquela situação, geralmente com a pessoa em crise, a gente com a pessoa em crise, a gente trabalha no modelo de recurso, porque ela já está muito ativada, então a gente traz ela para o parasimpático, né? Então a gente acha um ponto de recurso que a gente chama, um ponto que acalma ela e ajuda ao sistema dela perceber que o perigo passou, relaxa, certo? E aí a coisa pode fluir, ok? De uma forma muito tranquila, ajudando ela a sair daquela ativação que tá levando ela a querer se matar, ok? Então, aí a Andrea veio colaborando. Olá, boa noite, tudo bom, linda? Tô com uma paciente em crise, tomou 80 gotas de Rivotril esse final de semana e foi socorrida. Tenho feito modelo de Brainspore de recurso avançado, mas ela tem muitos altos e baixos. Então, isso mesmo, André, é muitos altos e baixos mesmo, né? Qual é a sua dúvida? Assim, continuo com o modelo avançado de recurso? Isso, exatamente, continua com o modelo avançado de recurso. Porém, lembra que o modelo de recurso te envolve, a gente até fala, né? Uma moldura, a gente faz uma moldura, não sei se dá para ver, onde eu faço parte aqui da moldura, certo? Então, a gente faz uma moldura e no paciente mais tranquilo a gente abre mais essa moldura, deixa ele mais à vontade. O paciente em crise ou grave, a gente estreita muito a moldura, né? Então a gente delimita o que a gente vai trabalhar com ele, a gente não deixa completamente solto. Então muitas vezes ele nem vai falar tanto do problema, né? A gente vai estreitar a moldura focando na ativação corporal, ajudando ele a sair daquela sensação muito ruim, né? Ou se a pessoa precisa falar e se descobrir, a gente vai ajudar ele a entrar. Uma técnica muito que eu gosto de usar para o pessoal que fez a fase 2 é a gente fazer o rolamento, porque a gente trabalha vários pontos, dependendo de como a pessoa está, né? Então, às vezes, ela precisa sim entrar um pouco na ativação se ela consegue, mas sair logo, ir para recurso e outros pontos ajudar. Então, assim, o modelo avançado de recurso é muito legal, porque dá um ground rápido, mas às vezes você percebe que o cliente precisa de um enfrentamento para ter um estímulo de sair, então o rolamento é muito interessante. Uma outra forma, como que constitui o modelo avançado de recurso, né? Que a gente vê na nova fase 2, de 2018 para cá. A galera antiga não fez, que não se renovou aí a fase 2, tem que refazer a fase 2,
porque senão não vai aprender a trabalhar suicídio. Tanto é que já teve uma discussão aí em seminário, não sei aonde, de que no Brainsport não pode trabalhar paciente com risco de suicídio. E a gente já discutiu isso com meus alunos do nosso grupo VIP lá, de que não é que não pode, tem um jeito certo, né? Eles estão fora da janela de tolerância, da ativação, de todo aquele processo, porque eles estão hiperativados, então eles precisam ficar grounds. Como ajuda a pessoa a sair dessa ativação? Com o modelo avançado de recurso que a gente vê na fase 2. Então a gente vai ver que a gente usa o recurso corporal, foca na parte mais tranquila, acha o olho de recurso, então a gente faz diferença se você tampa um olho ou tampa outro olho, então a gente pede o paciente e tampa geralmente o olho de ativação, ainda acha o ponto de recurso e a distância de recurso. Então isso, a gente fazer o neuroprocessamento assim, ajuda a pessoa a dar conta de diminuir muito a ativação, ok? E dar conta de entrar. Porém, essa oscilação, Andréia, aí a gente tem que entender o que são esses altos e baixos, se você quiser falar um pouquinho mais, para entender. Porque, gente, hoje eu fiz a sessão da Tatiele Janzi, que tô atendendo junto com o Guilherme, que é neurocirurgião, doutor Guilherme, você quer chamar ele de doutor Guilherme. Ele é neurocirurgião que fez a formação de Brainsport comigo. Porque ele quer trabalhar com dor, ele não quer fazer só cirurgia, ele quer ajudar o cliente a sair da dor com outros recursos. E ele topou meu convite, a gente está atendendo juntos uma paciente de esclerose múltipla. Esclerose múltipla com dor em todo lugar, então também é uma situação de crise, né? Uma dor física. A situação do suicídio é uma dor emocional, uma angústia que fica somatizada no físico. Então a pessoa quer sair logo daqui. Então, quem viu a sessão de hoje viu um jeito muito avançado de a gente fazer Brainspot. Brainspot, a gente viu, a gente tem uns 5 princípios. A gente segue o princípio da incerteza, a gente segue a neurobiologia e faz uma moldura de sintonia dual e neurobiológica, com muita presença do terapeuta, para depois a gente encontrar o ponto. Então, o Brainspot não é só encontrar ponto equivalente às sensações corporais, que vai levar lá a cápsula do trauma, descobrir onde é que as coisas estão e reprocessar a informação. O Brainspot é tudo isso. E principalmente a moldura, onde a gente vai levar o sistema da pessoa a entrar em segurança. Entendeu, André? Então, uma pessoa que está em crise, ela está em perigo. Ela está numa situação de perigo. Então, mais do que você saber qual é o modelo que você tem que usar no Brainspot, e é modelo de recurso, não é regra geral, mas é o que a gente usa, pelo menos a princípio, até a gente conhecer e estabilizar um pouco mais o paciente. A gente vai usar esses modelos, ok? De recurso, mas mais do que isso, a gente tem que moldurar, dar segurança para aquele cérebro, identificar onde está o perigo, qual é o perigo para aquela pessoa, certo? Esses altos e baixos, muitas vezes, vêm daquele fato de que o sistema dela se coloca diante daquele perigo que é disparador para ativação. Então, é importante identificar o disparador que deixa ela mal e faz ela entrar em crise. O que acontece que ela fica daquele jeito, quero morrer, certo? Então, é muito importante identificar na fala, na história que ela traz, pede para a pessoa contar e fica ligado. Foi um pensamento? Foi alguém? É a fala de alguém? É um sentir-se rejeitado? É uma frustração? Então, é importantíssimo no trabalho com a crise, a situação, né, do risco de suicídio, você identificar o disparador que leva ela a ficar mal. E também identificar como que, se ela tá viva, né, o que leva ela a sair dessa crise também, né? Porque eu penso nos meus filhos e aí eu me apego, né, à vida. Não, porque eu ainda sinto que tem uma... Então, ou seja, tem uma parte, aí a gente também faz trabalho de partes importantes, é uma outra forma. Então, tem uma parte que quer morrer, não é a pessoa inteira. Então, é muito importante a gente identificar. Uma parte quer morrer, mas outra parte quer muito viver. Por isso que ela ainda tá viva, né? Por isso que ela busca ajuda, por isso que ela sinaliza. Então, que parte é essa também que quer viver?
E aí a gente entende toda essa dinâmica. A dinâmica que leva ela a morrer, a dinâmica que prende ela à vida, o que prende aquela pessoa à vida. Às vezes é uma pessoa, às vezes é uma ideia, às vezes é algum sentimento, às vezes é um propósito, né? Enfim, às vezes é a religião, às vezes, enfim. A gente tem que identificar para aquela pessoa, porque a gente trabalha com a singularidade do ser, o que significa o que aprende a vida. E a gente vai trabalhar isso através de partes, né? A parte que quer viver, a parte que não aguenta mais e quer morrer, e a gente, as duas partes, às vezes a gente trabalha com as duas, uma ajudando a outra, ok? Às vezes trabalha só com uma parte, às vezes fortalece primeiro a parte que quer viver, deixa ela mais presente, personifica, acha o ponto, trabalha, fortalece aquela parte que prende. Então, aquele contrato de vida que a gente faz com os terapeutas de brainstorming, faz esse contrato de uma forma mais efetiva, certo? Solange, já te abro aí para você entrar, tá? Deixa eu ver se é aqui. Para fazer a pergunta. Ok? Então, é isso. Certo, André? Então, parador e verifica também o que aprende a vida para depois entrar nesse modelo de recurso e verificar se é isso mesmo. Porque às vezes a pessoa precisa de um enfrentamento, certo? São as pessoas, mas quais pessoas, né? Quais pessoas que... porque é preciso saber a qual pessoa, e se é só a presença da pessoa, é o que a pessoa fala para ela, é o que a pessoa faz, é o fato da pessoa estar rejeitando, porque lembra, quando você descobrir o disparador, você vai descobrir de onde isso vem. E aí, mais importante que descobrir o disparador, é descobrir de onde que vem esse registro. Gente, quando você tem um caso de suicídio, que tem algum motivo, né, algum sofrimento, alguma dor mais pontual, e você faz o neuroprocessamento, você acaba achando. Quando acha, ressignifica aquilo e as coisas mudam dentro dela. A gente consegue isso em algumas sessões. Às vezes uma sessão resolve poucas sessões. Mas se a pessoa não consegue identificar, e a coisa é muito confusa, e ela tem muitos traumas, e ela vem desse processo assim, muito caótico, de muito abandono, de rejeição, às vezes o problema é esse. E aí, sonde como que foi a gestação. Podem fazendo perguntas, tá? Eu vou vendo aqui. Tá, mas quem quiser perguntar, pode clicar aí que eu envio a solicitação, que aí a pessoa pode perguntar no áudio. Mas quem quiser pode escrever as perguntas também. Então, quem conseguir, né? Quando você consegue trabalhar o risco de suicídio, quando você consegue olhar para isso, você tem que olhar para a singularidade da pessoa. Às vezes a pessoa se sente fraca e já enfrentou muita coisa. E aí você tem que usar um modelo de ativação para que ela consiga fazer esse enfrentamento seguro ali com você. Às vezes a pessoa não quer só se matar, ela quer matar um também. Ela planeja de matar alguém depois se matar, né? Então, assim, a gente salvou a vida de muitos delegados lá na polícia. Vamos resolver esse negócio aqui, né? Na sessão a coisa acontecia. Então a gente tem que saber também lidar com essa ativação, certo? Então o risco de suicídio da pessoa em crise é um nível muito alto de ativação. Isso. Então, a mãe e os sobrinhos, mas a mãe e os sobrinhos fazem o quê? É só a presença? É o que eles falam? É o que rejeita? É o bullying, entendeu? É o gritar o tempo todo, é muita confusão, briga, é não ouvir a pessoa não se sentir compreendida. Vocês entenderam que disparador é algo muito específico? Ou a mãe dele chega, toda vez que a mãe chega e o sobrinho chega, ele fica ativado? Ou depende de como essa mãe chega, depende de como as coisas fluem, certo? Então a gente tem que identificar isso muito claro para ajudar a pessoa a saber também e a saber como se defender disso, porque isso vai ser um perigo ameaçador para ela. Entendeu? Então é muito importante identificar o disparador, porque esse é o perigo, certo? É a situação que está disparando aquela ativação. Então, uma vez ele consciente desse perigo, vocês vão até conversar também a psicoeducação, a orientação do que fazer
para ajudar a pessoa a sair. Então, hoje, com a Tatiele Jansen, né, no caso de esclerose, na sessão, a gente viu, o marido era o perigo. Já há muito tempo, tá difícil, certo? Então, hoje a gente teve que ajudar ela e tá eclodindo a doença, tá piorando a crise, tá começando a perder a força na perna, tá começando a perder a visão, tá começando e tá dando sinal ao corpo dela que a coisa vai piorar, certo? Então a gente tem que identificar o que que tá disparando, de onde isso vem? Briga com o marido, ciúmes e tal, papapá, entendeu? Além de um esforço físico que ela estava fazendo um extra e tal, por umas circunstâncias e tudo mais. Por mais que ela esteja mais fortalecida, o sistema dela, o corpo dela se dispara. Então tem coisa que a pessoa nem tem consciência que é disparador, certo? Porque ela não tem entendimento. Então o terapeuta que tem que ajudar quando o paciente conta a historinha do que aconteceu para ela ficar mal. E aí dessa historinha que você vai ajudar ela a identificar que foi quando a mãe falou tal coisa, quando teve uma atitude de rejeição, de frustração, quando gritou, quando e da onde isso vem, certo? Às vezes parece uma coisa boba, mas que quando você vai analisar de onde isso vem, a história e o contexto real, a coisa fica com mais sentido, certo? Lembra que durante o trauma a pessoa é, o hipocampo não consegue guardar aquela memória dentro do tempo e do contexto que realmente aconteceu. O livrinho, né, que eu falo assim, aquele livrinho que ele vai guardar na biblioteca, lá na data que aconteceu, e o que aconteceu, a narrativa, um atrás do outro, ele fica todo espalhado. Pá! Espalha a página para todo lado, certo? Isso, aí a Luz lembrou aqui. Deixa eu só terminar do hipocampo. Aí espalha a página para todo lado. Quando você vai pegar os frangalhos nos sintomas, né? Você vai ver as coisas vão vindo aos poucos, certo? Então, às vezes, o caso fica muito caótico, você não consegue entender, a pessoa não te traz prontinho. Você precisa e estar atento para identificar o que leva a pessoa a ficar mal e ter crise. Pega mais de uma crise que ele teve. Quando ele pensou, quando ele pensou em suicídio, ele estava, o que ele pensou, o que aconteceu, que ele começou a pensar, que ele começou a planejar, que ele tentou, entendeu? Então, assim, já outras crises que levou ele a esse processo, certo? E aí a Cris lembrou que eu ia sondar a gestação da pessoa. Exatamente. Então, o que acontece quando você pega o caso de suicídio caótico, a pessoa que não melhora? Cara, você faz um processamento, você ajuda, você faz contrato de vida, você pega a parte, às vezes nem consegue encontrar a parte que aprende a vida, aqueles casos assim, é só morrer, 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 o tempo inteiro a pessoa está falando de morrer, que ele não se sente pertencente à vida, pode sondar a gestação, sonda se ele não foi desejado, tá? Se a mãe não foi desejada, você pode sondar no neuroprocessamento, perguntando para a pessoa no neuroprocessamento como ela reage no corpo, e sondar isso. Então você vai provocar a pessoa para saber, né? Se não teve caso de tentativa de aborto, né? Porque se não foi desejado, às vezes não foi só por tempo de pensamento, mas às vezes tentou abortar. Então, tem muitos casos de suicídio que a pessoa introjeta a rejeição que a mãe teve de não te quero, não te aceito, né? Você não é bem-vindo na minha vida ou neste mundo. Então, a pessoa fica com aquele peso muito maior. Então, são os casos que ela foi gerada com aquela rejeição. Entendeu? Então, o processo de limpeza é mais difícil, é mais profundo. Então, é muito importante esses casos de muito abandono precoce, que já foi passado pela clínica da mãe, já dentro do útero, ser mais difícil de ser tratado. Então, é muito importante identificar e já cuidar dessa parte bebê, tá? Que foi rejeitada. Porque é uma parte muito precoce, porque senão você vai trabalhando no adulto e o bebê que foi rejeitado naquele nível, você não atinge. Então, como não atinge aquela parte que foi primeiramente rejeitada, você não consegue avançar, certo? Carmelina, Cristiane, fale um pouco do código de ética de profissional, paciente, familiares
com você a situação de desejo suicida. Então, gente, essa questão do código de ética, assim, paciente com risco de suicídio, você tem a obrigação de envolver a família. A família tem que saber, não quero que a minha família saia. Se está a nível de pensamento, se está a nível ainda de um flash, de morte, porque quando você trabalha o suicídio, você tem que avaliar o nível de risco. No meu site, lá na parte de downloads, cristianeramos.com.br downloads, tem até um testezinho que você faz que está bem fácil. Você pergunta para os clientes para você ver o nível de suicídio, nível de risco, tá? Se está no nível mais de pensamento, no nível ainda muito inicial, que ainda não tem força nenhuma, é uma coisa de você. Então vamos segurar a onda aqui, vamos trabalhar isso logo e vamos tirar desse risco. Mas se a pessoa já tentou, né? Já tentou o suicídio, se isso está muito forte, já está planejando, você não segura essa onda sozinho. Claro que você vai envolver a família, você precisa envolver a família, inclusive, o que eu oriento, lá a gente trabalhava numa instituição, a gente trabalhava assim, com interdisciplinas, né? Tinha assistentes sociais, tinha um psiquiatra, né? Um médico, e aí a gente envolveu o chefe. Então, assim, o chefe estava sabendo, um amigo, ele não tinha como, você, de fato, até porque, por causa da questão da segurança. Lembra, gente, que o sistema, ele precisa de segurança, tá? Porque o suicídio tem vários tipos, inclusive o de impulso. E aí, imagina, quem tem acesso fácil a meio letal, você precisa tirar esse acesso. Então, no caso do policial, a primeira coisa que eles faziam era tirar a arma. Mas tinha muito paciente que se matava com remédio que o psiquiatra dava, eles ficavam guardando para matar, assim. Mulher dizia que eu vou morrer bonita, não quero morrer com a arma na cabeça, com um tiro na cabeça, entendeu? Então, assim, é complicado isso? Porém, você precisa diminuir esses riscos, certo? Se a pessoa trabalha no alto, numa situação alta, e ela já pensou em se jogar de lá, então você tem que ajudar não só a família, tá? Mas até no próprio trabalho, fazendo algum tipo de relatório, de orientação, dentro de algo assim que preserve a pessoa também. Tem que ser algo, gente, que você vá combinar com as pessoas, com os clientes, né? Você tem que também lembrar que tem o processo de confiança, né? Com o cliente. Se você não tiver confiança também, você não leva o processamento. Então, você tem que convencer o seu cliente de que você precisa, que é muito séria a situação dele e que você precisa envolver algum amigo, que se ele não quiser familiar, tem que ter um amigo, tem que ter alguém que vai estar junto com ele e que vai cuidar de alguma forma, estar presente junto com ele dentro desse processo. Se não forem os casos de internação. Os casos mais graves, a gente realmente tem que internar, a pessoa tem que estar sendo acompanhada por um psiquiatra, tá? Ou outro médico, né? Porque às vezes tem gente hoje que não quer psiquiatra, mas que tem outros profissionais que ajudam dentro da homeopatia, dentro da saúde integral, que ajuda a cuidar disso de uma outra forma também, muito efetiva, tá? Não é só a psiquiatria, a gente tem que se abrir a mente. E a gente marcar mais sessões, certo? Então você traz a família, conversa com a família, se for o caso, se você quiser se preservar, até faz um documento por escrito, mostrando que o que você fala, você escreve, que a pessoa está com um risco de suicídio, já tentou suicídio, ou pensou e tudo mais, e que você orienta a família a fazer isso, e pede para a família assinar e você guardar com você, tá? Então, é importante sim. Se você sentir que o paciente tem risco de suicídio e tal, você pode até falar assim, eu não tenho como te atender se não envolver a família inteira, você tem que falar e tudo. E aí, se a pessoa desistir de continuar com você, aí é outra história, porque você fez a sua parte, você vinculou, você pediu autorização, você explicou e envolveu alguém, né? Que seja um amigo, que a pessoa sinalizou e que realmente se responsabilize. Então é muito importante chamar essa pessoa para a sessão e explicar junto ou separadamente com o cliente, aí depende do que eles vão escolher, e você explicar a situação, a gravidade da situação, o que é esse disparador para ele,
como que é, o que prende a vida, entendeu? Porque a pessoa tem noção disso. Então, quem é o que vai ajudar essa pessoa? Se disponibilizar, certo? Se for preciso, a pessoa for muito sozinha, não tiver ninguém, né? É complicado, é muito complicado. Mas você dá, né, o número do CVV, o seu número, você também tem que se disponibilizar, certo? Você tem que pedir para aquele amigo também e a pessoa e trabalhar, fazer todo um trabalho de convencimento dele que antes dele, quando ele começar, você tem que identificar o disparador, certo? E a coisa começa numa crescente. Então, antes de crescer demais, ele já tem que te contactar, certo? E você tem que estar quem vai atender crise tem que estar disponível, certo? Para poder estar ali, numa situação, você vai falar, você vai me falando, às vezes eu até coloco, assim, você vai me falando aqui no áudio o que está acontecendo, né? Porque assim que eu puder, eu vou te ligar. Se você não conseguir falar comigo, você vai ligar para fulano, vai ligar para ciclano, vai ligar para beltrano, vai falar com eles o que você está sentindo, né? Vai ligar no CVV, você vai ligar onde for. Ou vai me falar aqui nos áudios, vai mandando 50 mil áudios. Porque nem sempre você está exatamente naquele momento. Mas aí, assim que você conseguir, você tem que ligar, ajudar, marcar logo, entendeu? E ir atendendo, tá? Então, a gente não, assim, a gente realmente precisa envolver, porque é um risco de morte, ok? Então, quando é risco de morte, foge a essa situação normal de, não vou falar, não vou falar. Você tem que falar sim, tá? Para você se preservar e preservar a vida, porque você pode ser responsabilizado juridicamente, tá? Não só eticamente, mas juridicamente, se você não envolveu, não falou, não avisou a família que o seu paciente tinha aquele nível de risco, certo? Então, PH Reis, depois de saber o disparador, abuso sexual e abandono afetivo. Não, o disparador não é o abuso sexual e o abandono afetivo. O abuso sexual e o abandono afetivo é o trauma, certo? Que levou e está gerando a angústia que está levando a pessoa a se matar, a querer se matar, ok? O disparador é o que o cérebro da pessoa associou, certo? Com esse abuso sexual ou o abandono afetivo, certo? Que hoje está fazendo com que ele sinta a mesma angústia daquela criança lá, daquela época que foi abusado sexualmente. E ele não está, muitas vezes o paciente não tem consciência dessa ligação do querer se matar porque foi abusado, porque foi abandonado e tudo mais. Então, o que é importante, PH? Você ajudar o cliente a identificar o que o hipocampo dele não conseguiu fazer no momento do abuso ou do abandono, certo? Que ele era muito, porque foi muito abalado. A você ajudar a identificar qual era o contexto real e qual era o tempo, o que aconteceu e quando aconteceu, para que aquele incômodo, com quem? Foi aquela criança de 8 anos, foi aquela criança de tantos anos. Você entendeu? Então, quem é que está sofrendo nesse nível de desespero de querer morrer porque não sabe o que fazer? Às vezes é a criança. Então, quando você ajuda o seu cliente a separar, identificar que esse sofrimento todo, que é disparado, vamos supor, quando alguém faz alguma atitude de rejeição para ele hoje, certo? Não quero falar com você, né? Você liga para alguém, a pessoa, não, você está muito chato, não quero mais. Aí dispara aquela angústia aí a rejeição, entendeu? Daquela pessoa, do amigo, ou ter desligado o telefone, ter gritado, ter falado alguma coisa que ele entende como rejeição, é disparador para ele sentir toda essa angústia do abandono, do abuso, certo? Mas quem que sofreu isso? A criança de 9 anos, por exemplo. Então, no neuroprocessamento, nós vamos trabalhar e trazer essa criança e trabalhar com essa criança de 9 anos que foi abusada, é a dor dela. Porque a dor da criança é diferente da dor do adulto. Então, muitas vezes, a gente está trabalhando só o adulto, 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 e a coisa não melhora, e quando você vai ver, na verdade, o problema era esse abuso, era esse abandono, mas quem sofreu? A criança. Então, a gente tem que trazer essa criança e trabalhar com partes. E a gente tem um trabalho muito forte do Brain Sport com partes. E aí a gente vai ajudando, e ajudando hoje o adulto a identificar
e a contextualizar. Foi nesse tempo, foi esse o contexto, é essa dor. É uma dor de uma criança abandonada, não é uma vontade de morrer. Ela quer ser acolhida, ela quer se libertar desse sofrimento de culpa, de nojo, de medo do abuso. Então vamos acolher essa criança, certo? Então quando a gente faz todo esse trabalho, diminui a ativação e aí perde, vai diminuindo a força do querer morrer, porque agora ele é um adulto que tem que ser forte para cuidar dessa criança, certo? Bettina Kepler, a mãe pode ter rejeitado quando a criança nasceu por não ter nascido com o sexo esperado. Exatamente. E aí ferrou, né? Que aí a pessoa muitas vezes vai querer, né? Acontece muito, né? Mulher queria ser homem. Cadê o homem, o homem, o homem, né? Que é a nossa cultura machista tem muito isso. E a mulher fica a vida inteira, né? Sendo uma energia yang, dentro de atitudes muito masculinizadas, às vezes se agredindo a própria personalidade para tentar agradar esse pai e mãe e tentar ter um senso de valor, de existir, não sabe nem que é por causa disso, certo? Então é muito importante, geralmente isso aparece nos neuroprocessamentos com brain spotting, né? Então é muito importante a gente estar atento a isso e buscar essa informação também. Às vezes o paciente já te fala, mas a gente pode perguntar, porque quando isso acontece, pode ter certeza que isso é muito falado. E aí você vai trabalhando isso, vai ajudando a pessoa a identificar isso e ir se encontrando novamente quem ela realmente é. Então, esse senso de rejeição e não se sentir pertencente à família por causa, né, de uma coisa dessa ou outra, é uma sensação de muito estar tá solto no universo. Então a gente sempre traz, ajuda a pessoa a perceber que ele foi bem quisto por Deus, pelo Criador, se ele veio nesse mundo. E olha como ele é forte, porque ainda veio contrariando todas as expectativas de quem tinha que cuidar, certo? Então, aí a Sônia pergunta, como tratar esse bebê? Trabalho de partes. Trabalho de partes, né? Então a gente tem que conhecer um pouco do trabalho de partes. Todas as partes que vierem, né, a gente tem que tratar conforme a idade. Gente, a gente trata a parte como se fosse uma pessoa real. Se a gente está com uma criança, às vezes a pessoa fica assim, nossa, mas será? Porque teve uma situação lá no grupo que foi, depende da circunstância, né? E eu sou muito assim, né? Pá, desse pá, objetivo e tal. Cada um tem uma personalidade. Eu tenho assim uma mais direta. Eu trabalhei muito com crise, não tem muito blá blá blá, nhenhenhen, você quer, não quer, não, gente. Você tem que tira a pessoa de lá. Ela tá, imagina, ela tá caindo, você tem que puxar. Você não tem que ficar, ai, você quer mesmo cair ou não quer cair? Ai, vamos ver se você quer cair ou não quer cair. Não é assim, não, né? Então a pessoa tá com a corda no pescoço, você arranca a corda, sabe? Assim, tem que ser um negócio mais forte, você tira ela de lá. Ela meio que assusta. Então isso tem que ter energia, né? No neuroprocessamento. Então você tem que ter energia para atender um cliente de crise. Agora você tá lá fraquinho, insegura. Será? Você não dá conta de trabalhar com crise, não, gente. Tem que ter força, tem que ter firmeza. O cliente tem que sentir você segura, ele tá em perigo. Ele não quer que fique chegando cheio de insegurança, de perguntinha para ele, não. Ele quer assim, olha, fulano, eu tô aqui para te ajudar. Você não quer matar, você tem uma parte que quer morrer, mas tem uma parte que quer viver e que quer resolver essa situação. Então, assim, gente, a firmeza, o vigor, você ter vitalidade para ajudar quem quer morrer, isso é muito importante. Se você está com um pensamento suicida, não vai se tratar, gente. Não vai atender ninguém, não é só quem está com risco de suicida. Não, se você está mal, você está fraco, não dá para você ajudar a pessoa que está nessa mesma sintonia. Porque senão você vai ficar ali, ó. Então é muito importante, principalmente com doença, é muito importante, gente, cuida de você. Para você ter essa firmeza e essa vitalidade para você doar. Então, isso é muito importante. Você chega para a pessoa falando com firmeza, falando com segurança. Isso vai dar segurança para o sistema dela. Quando você vê, o sistema já se entregou e já foi falando. Ah, isso é por isso, por aquilo, por aquilo, por aquilo.
E a pessoa vai mudando e ela vai sentindo que você está presente, que você está vendo ela, você está vendo os defeitos, você está vendo as qualidades, você está vendo aquilo que é a fraqueza, mas você também está vendo a força e você está trazendo essa força para ela ter acesso, certo? Então, quando vem qualquer parte, a gente tem que tratar a parte conforme a coerência. Então, se vem uma parte bebê, você está vendo um bebê rejeitado, sofrendo na sua frente, você vai fazer o quê? Depende. Esse bebê está dentro do útero, está fora do útero, certo? Mais ou menos quantos meses? O que está acontecendo com esse bebê? Então, quem vai te falar é o cliente que vai te sinalizando e você vai perguntando. Às vezes isso vem muito pelas sensações, 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 e depois corporais, e isso vai aparecendo aos poucos, certo? Então você vai perguntando como está esse bebê, como ele aparece. Às vezes, quando vem bebê, é muito comum a pessoa só sentir muito no corpo, certo? E aí a pessoa vai falando no corpo. Então, foca no seu corpo, fala como é que tá o corpo e tal. Às vezes você sente que vê o bebê, então você tem que sinalizar. Parece que tem um bebezinho sofrido aí. Me diga se você consegue acessar esse bebê, se esse bebê se mostra para você. E aí a pessoa, quando consegue acessar, ela vai falar para você como é que tá o bebê. E aí, imagina, se o bebê, se tivesse verdadeiramente um bebê naquela situação, na barriga da mãe, recebendo o cordão umbilical, um monte de energia negativa de você não é bem-vindo nesse mundo, não te gosto, não te quero, sai daqui, certo? Então, como que poderia ser? Aí você vai perguntando, como que a gente poderia proteger esse bebê? Eu tô com você, então se colocar muito para ajudar quando o cliente tiver dificuldade de ajudar a parte, né? Então, como a gente vai proteger? Você vai fazendo perguntas, 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 para que a pessoa ou o próprio sistema possa vir, conecta com esse bebê, deixa esse bebê saber que você existe, que você está aqui. Como é que você consegue conectar com ele? Né? E a pessoa vai trazendo os processos criativos. O processo de cura é um processo criativo, né? Então, dentro desse processo de criatividade, às vezes surge um cordão umbilical dele com o bebê e tal. Então, o importante é se conectar, o bebê sentir a presença dele e ele poder cuidar mesmo do bebê dentro da barriga da mãe. Então, já aconteceu do bebê dentro da barriga da mãe, como que pode ajudar esse bebê? Ah, acalmando a mãe. Então, foca na mãe, olha nos olhos da mãe, vê como é que tá a mãe. Aí ele vai acalmando a mãe fica mais calma, para de passar a química para o bebê. Só que quem dá essa solução? O cliente, entendeu? Mas a gente pode ir ajudando, dependendo do quanto que ele tá, para dar algumas soluções, se ele não consegue de jeito nenhum dar a solução. E dentro do óbvio, assim, se você sente que uma mãe está muito agitada, lógico que ele está passando aquilo para o bebê. Então é bem lógico, né? Ajudar a acalmar a mãe. Então você pode também sugerir e falar assim, e como é que tá a mãe? Né? Ah, a mãe tá assim. E se a gente conseguisse ajudar a mãe primeiro? Será que ajudaria o bebê? Ah, tá, mas a mãe no isso, naquilo. Quem que a mãe confia? E vai trazendo pessoas que a mãe confia, se ele não consegue ajudar a mãe, quem ajuda a mãe, quem pode ajudar a mãe, um outro profissional, uma outra pessoa, o próprio terapeuta, entrar naquele processo, entendeu? Então, assim, nem sempre o trabalho de partos é muito simples, é muito fácil. Se o próprio cliente consegue se conectar e resolver, você deixa ele livre, porque quanto mais ele sozinho for, mais sábio é o processo, mas também tem esse processo de, às vezes o paciente fica muito assustado, em crise, ele não dá conta e você tem que entrar mais. E aí você tem que, geralmente paciente de crise, você tem que entrar mais ajudando ele. Porque muitas vezes ele não aguenta mais porque não tem ninguém para ajudar. Então tem uma campanha do suicídio que é muito, que tem que falar, tem que falar, tem que falar. Mas quem quer ouvir? Quem dá conta de ouvir, gente? Quem que dá conta de ouvir? Muita gente não fala porque já tentou e não conseguiu quem ouvisse. Vocês entenderam? Não é fácil ouvir essa dor. Esse videozinho que eu postei aí, do Carlinhos Brown, né? Que fala, cara, achei fantástico. Você viu que ele comunicou, porque geralmente quem vai falar com gente que tem risco de suicídio, que fala assim, ai, mostra flores, coisas bonitas, ligadas à vida. Isso não conecta, gente, com quem tá sofrendo. Eu achei fantástico aquele vídeo dele, porque ele traz, já começa no trilho, né? E já começa um movimento, num balanço forte, que é confuso, que é contar a cabeça de quem está com risco de suicídio. E um negócio negro, né? E um negócio
estranho. E aquela mão na boca, assim, cara, tá incrível aquele vídeo. Chega de falar, me arrepia. Eu falei, se eu tivesse com risco de suicídio, eu ia prestar atenção naquele vídeo. E depois, quando eles fazem aquele negócio, fale, respira e não sei o quê. Você vê que conecta e dá vontade da pessoa seguir realmente ouvir aquilo. Então não é qualquer um que dá conta de ouvir o outro falando que quer se matar, certo? Então não é fácil, ou que está angustiado. A gente tende a falar, não, não faz isso não chora não mexe com isso não, vamos beber, vamos dançar, vamos pro positivo. As pessoas não conseguem ouvir a sombra, certo? Não conseguem nem ouvir para poder encaminhar para um profissional, como se fosse. Então é muito difícil, é muito angustiante, gente, quando você está sofrendo. Então a gente tem que aprender a ouvir, nós enquanto, não só terapeutas, todas as pessoas. Para a gente trabalhar numa campanha do risco de suicídio, você tem que saber ouvir para você saber salvar vidas. E às vezes a pessoa não se conecta com o profissional, ele se conecta com um amigo, ele se conecta com o chefe, ele se conecta com alguém ali, estranho às vezes. Então ouça, ouça, ouça. Não precisa fazer nada. Ouve, dá um ombro amigo, entende, chora junto, desespera junto, certo? Isso é conexão. Quando você sofre junto, não fale das suas dores, não, porque senão você não dá atenção para a pessoa, mas ouve. O que te prende à vida? Então, a mesma coisa que a gente está orientando aqui, às vezes você é só um amigo, você pode fazer isso, né? Igual a Betina, esse tema é muito pesado, mas importantíssimo. E as pessoas, Betina, eu fiz um vídeo, acho que foi faz um tempo. Eu fiz e a gente postou aí em algum lugar, já postou no Facebook, eu acho, que a gente fez uma entrevista com o pessoal do Simpol lá no Polícia. Aí eu falei muito sobre essas questões, eu e outros profissionais, né? Então ficou muito legal. Por isso que a gente até repostou. Foi bastante coisa, a gente tinha bastante tempo. Então, assim, é muito difícil, mas o que acontece com as pessoas? As pessoas não falam o que interessa do suicídio. Elas falam sobre suicídio, elas mostram no suicídio o que não deve se mostrar, que é a cena, o ato, né? Como a pessoa se jogou lá de cima, como que ela disparou a arma, como que ela ficou toda estribuchada lá. Cara, isso não respeita a pessoa, a família, todo mundo, isso não deve fazer, né? Não deve se mostrar. Na polícia, então, meu Deus, sai de tudo quanto é grupo. É o tempo inteiro mostrando foto e de quem se matou, de quem matou um, de corpo, de não sei o quê. Gente, isso é trauma, carinha, não dá, entendeu? Agora, falar como a gente está falando sobre esse assunto, como lidar, como ajudar, como o colega pode ajudar, mas que ele sozinho não pode ajudar, porque esse problema é muito sério. Ouve, acolhe e encaminha para o profissional. Porque não é só numa conversinha que você vai resolver um negócio desse, mas precisa sim de vínculo, certo? É muito sério. A Janaína, quantas orientações importantes. Muito obrigada, obrigada. É isso, gente. Mais alguém tem alguma pergunta? Então, assim, falar sobre. Eu fiquei um tempo, assim, né? É um tema que muito me trabalhei, né? Hoje, assim, eu realmente tive que dar um tempo. É um tema pesado, né? É um tema difícil para o terapeuta. Eu trabalhei muito tempo e a gente não pode ter muitos pacientes. Ah, a pessoa só trabalha com pessoa com suicídio. Minha filha vai se tratar, porque o negócio é feio. Não é fácil, gente. Uma energia muito pesada, uma energia difícil, e é muito pesado você trabalhar só com isso. Entendeu? Você tem que dividir um pouco, tem que dividir os problemas. Tem que ser uns pacientes mais leves, mais pesados, outro ali, enfim. Né? Eu acho muito pesado, você tem que dissociar demais para trabalhar só com suicídio, aí você pode se prejudicar, certo? É igual policial. Você tá vendo só aqueles, né, problemas direto, você dá conta, você tem que dissociar. Por isso que eu não saio da minha terapia, então. Não posso ter alta nunca. Ser psicólogo, policial, Ave Maria, é muito problema na cabeça. E é muito trauma vicariante, gente. É muito trauma que a gente fica sabendo. Então a gente tem que estar sempre se cuidando, né? A gente se sente culpado, a gente se sente mal, a gente se sente potente às vezes diante desses temas, certo? Então a gente tem que ir para nossa terapia, a gente tem que se cuidar para a gente estar trabalhando com esses tipos de temática o tempo inteiro. Porque quando a gente fala de um modelo de recurso, a gente não está falando de uma técnicazinha dos 4 tipos de achar ponto, não.
A gente está falando do profissional que está presente, do profissional que está sentindo o perigo, que está ali ligado no processo, que está firme para tirar a corda do pescoço, arrancar aquela corda do pescoço e puxar a pessoa que está caindo. Tem que ter força, tem que ter energia para isso. Então tem muita gente que fala assim, ah, mas meu paciente não melhora. Aí já chega nas perguntas desse jeito. Pois é, o paciente não melhora, o paciente chega sem energia, e aí eu acho ponto, e eu faço isso. E você deu energia para ele? Ah, gente, qualquer abordagem, qualquer pessoa, qualquer ser humano, a gente tem trocas entre a gente. Do órgão físico, do meu ser, do meu corpo, da minha mente, da minha alma. Eu preciso passar energia para quem está baixo, para quem está doente, para quem está em crise. Ele está com uma baixa de energia. Então, é muito física, psíquica, espiritual e tudo mais. Não separa, gente, não existe separação de corpo, mente e alma. Então, eu tenho que estar com todo presente. Isso é mindfulness. O mindfulness é isso, não é só, estou prestando atenção no que está acontecendo aqui agora. Não. É você se doar. A presença é presença. Eu não tenho que vir com meus conhecimentos. É muito fácil eu ter um monte de informação aqui e jogar e vomitar em cima do paciente. O difícil, gente, é eu vir com muita energia para falar assim, ó, tô aqui contigo, vou descer nos infernos que você precisa, vamos resgatar essa criança, vamos resgatar esse bebê, vamos aonde você precisa que eu tô contigo. E tu vai voltar. Porque eu não vou te deixar se perder. Você passa essa confiança para o paciente se entregar? Se não passa, gente, você não vai dar conta de ter resultado. Nem com brain sport, nem com técnica nenhuma em relação ao seu cliente. Ou a um amigo que você queira ajudar, certo? Então, gente, para a gente ajudar e curar as pessoas e ajudar as pessoas, a gente tem que ter o que dá. A gente tem que saber ter presença. Dar presença, né? Blá, 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 blá é fácil. Mas a gente tem que tirar da pessoa. Qual é o problema dela, singular, daquela pessoa? O que está gerando esse problema? O que é a solução que a própria pessoa está dando já? E você ressaltar isso, fortalecer isso, achar. Aí sim você acha o ponto, certo? Depois que você fez toda essa moldura de presença, de segurança, de firmeza, de energia, aí sim você vai achar o ponto e aí a pessoa tá com o sistema e todo o sistema nervoso dela seguro para se entregar. Pá! E aí ela vai achar o ponto e ela vai conseguir achar esse ponto e vai conseguir fazer um neuroprocessamento profundo e sair daquele processo, certo? Então, assim, graças a grande esforço, não só estudo, mas grande esforço e trabalho pessoal, quando eu pedi licença da polícia, né, no ano passado, né, nos últimos, enfim, há pouco tempo depois que eu fiz o Brainsport, que eu entrei nesse negócio, então eu rapidamente eu já estava conseguindo tirar a pessoa do risco de suicídio em sessão de 2 horas. O paciente não saía da minha frente, enquanto eu não identificasse esse disparador e não trouxesse ele de volta à necessidade de vida. Então, o meu compromisso era com aquele ser e não com o meu horáriozinho. Tive muito problema na instituição por causa disso. Eles não olhavam para o resultado do trabalho, eles olhavam que eu ficava lá passando não sei quanto tempo, do tempo lá que tinha que atender não sei quantos. Não, estou atendendo uma pessoa com crise. É bem diferente. Eu não sei se ela vai ter o dia de amanhã, certo? Então, toda essa preocupação é muito importante também para quando você atua e se responsabiliza em realmente atender um paciente com crise. Você vai atender um paciente com crise, você pode cobrar o seu preço, mas se você vai fazer esse trabalho, você tem que ir no local, ir na casa dele, ir no trabalho, trazer, ou se ele puder, vir no seu consultório e deixar o tempo. O tempo para realmente você dar para aquela pessoa, porque às vezes ela precisa de muito tempo e você precisa até para que ela saia dele realmente do processo efetivo, certo? Então, trabalhar com crise precisa de amor, precisa de tempo, precisa de respeito, tá? Então é isso, meus amores.
É possível detectar um possível suicida, nem sempre quem se suicida tem histórico de depressão. Às vezes o suicida pega todos de surpresa. É, já aconteceu situação, né? Mas como que a gente detecta essa pessoa com risco de suicídio, né? É difícil às vezes, né? Mas se a pessoa é muito exagerada em algum extremo, muito só feliz. Sabe aquela pessoa? Nossa, tão boazinha, só de um jeito. Está. Duvide que ela seja muito sã, certo? A pessoa que hora tá rindo, hora tá brincando, hora tá chorando, hora tá normal, tá? Então, assim, uma pessoa que é muito demais do mesmo jeito, eu desconfiaria que ela teria algum transtorno mental, tá? Avelar, transcender para o paciente, isso mesmo, né? Ok, é isso aí, meus amores. Eu acho que a gente respondeu, estamos chegando no fim da live. Se a gente não encerrar agora, não vai gravar. E a gente vai deixar, eu acredito, a Josi que cuida para mim, mas eu acredito que ela vai deixar essa live aí no IGTV. É, chamem, convide outros profissionais, né, para poderem vir, assistir, conhecer como a gente trabalha no Brainspot. Quem já é do Brainspot, poder realmente se aprimorar, se empoderar, se atualizar, né? Quem precisa ir, repetir a fase 2, realmente se empoderar de todo esse conhecimento, fazer a sua terapia, certo? E quem não é, para vir fazer a formação, tá só? Tá certo? E conhecer aí, vai ter formação agora em setembro, né? Online ainda, a nossa última online. Então, vem participar, mas vão ter outras datas aí. Venha fazer parte da nossa comunidade e verdadeiramente ajudar as pessoas, certo? Obrigada, minhas lindas, obrigada pelo carinho, pelos agradecimentos. Um beijo no coração. Fiquem com Deus.